Só o nome da palestra que eu coloquei em inglês, a palestra não vai estar em inglês inteira, mas é porque, não sei, eu gosto de inglês, né? Então, coloquei aí. Mas a ideia é falar sobre Git hoje e explicar um pouco do porquê usar Git e também mostrar um pouco aí de como fazer isso. Beleza? Bom, só lembrando, agora há pouco eu acabei de perceber que eu não tinha colocado um slide falando sobre mim, mas o que tá tudo bem também, porque eu não gosto muito de falar de mim. Mas de qualquer forma, meu nome é Leonardo Cibela, certo? Atualmente sou professor numa escola técnica em Mojimirim chamado Pedro Ferreira Alves. Me formei em análise de sistemas, já trabalhei como desenvolvedor, trabalhei no CPQD, trabalhei na Dextra como desenvolvedor Android. Já fiz trabalho voluntário na FATEC também, lá de Mojimirim, chamado FATEC Arthur de Azevedo, e atualmente eu trabalho como professor. Bom, vou começar a palestra falando um pouquinho aí de uma coisa uma notificação que eu recebi do Facebook, que acho que há 3 anos atrás, mais ou menos, não, 2 anos atrás, eu tinha postado uma frase interessante, que era sobre pessoas que ainda não conhecem, desenvolvedores que ainda não conhecem sistema de controle de versão, né? Porque igual a gente estava comentando no começo ali, não tem como. Se você tentar desenvolver software hoje em dia sem usar alguma ferramenta de controle de versão, você vai parar de tomar café e vai começar a tomar antidepressivo. Porque gerenciar código, principalmente em equipe, não tem como, cara. Demanda alguma ferramenta ali para estar auxiliando nisso. E aí vamos começar então, né, falando do porquê, certo? Acho que já fica óbvio logo de cara, mas por quê? Bom, uma coisa que eu gosto de perguntar para os meus alunos, né, e aí você pode passar para o pessoal que estava falando lá também, como que você vai armazenar código hoje em dia, né? Eles começam lá aprendendo Pascal ou alguma linguagemzinha um pouco mais básica, lá, às vezes JavaScript também. E eu falo, tá, beleza, vocês estão desenvolvendo e tal, como vocês armazenam código hoje em dia? Ah, a gente armazena no notebook, no computador. Ah, ok, notebook, computador. Mas e quando você pensa num projeto grande, que às vezes você vai querer utilizar ele em vários lugares, né? E aí a resposta é, sei lá, um pendrive, por exemplo. Pô, bacana, pendrive já é uma evolução. Mas e se você precisa tá compartilhando esse código com várias pessoas? Aí você vai ficar passando esse pendrive de um lado para o outro, na hora de fazer o TCC, por exemplo, e tal. E mais do que isso, né? Como empresas fazem esse tipo de coisa? E aí, às vezes, algum outro lá chuta, não sei, colocar no Google Drive, OneDrive, alguma coisa do tipo. E o fato é que não é assim que funciona. E, enfim, na verdade, quando a gente começa a pensar, né, um pouco mais em mais algumas outras coisas desse cenário de desenvolvimento, a gente começa a lidar com algumas perguntas que até então eles não fazem, né? Que a gente pode até colocar aqui. Então, uma delas, acho que é a mais simples de todas aí, mas com certeza é algo bem interessante para se pensar você fez uma mudança no seu código, você percebeu que aquilo foi um erro e você quer reverter aquilo. E aí o pessoal normalmente faz o que? Criar uma pastinha falando, agora está pronto. E aí vai lá e faz alguma outra atividade, faz um outro backup, fica criando um monte de backup, e aí eles tentam reverter ali nos backups se precisar, mas começa a ficar muito confuso com o decorrer do tempo. Em determinado momento você pode perder o código seu também, então salvar no pendrive, alguma coisa que não esteja no servidor aí não é muito legal. Ou às vezes você tem essa necessidade de pegar um backup um pouco mais velho aí. Se você conhece um pouco o desenvolvimento ágil, você sabe que você desenvolve o software em incrementos pequenos, e pode ser que em determinado momento você está numa atividade e você não conseguiu concluir ela para aquela sprint ou para aquela iteração que você está fazendo ali com o cliente, e você quer voltar para um momento antigo que tinha, sei lá, em vez de 4 funcionalidades prontas e uma não pronta, você quer voltar para o momento em que as 4 estavam inteirinhas prontas lá. Às vezes teve que manter múltiplas versões do mesmo produto, então você está com uma versão 1 que está no cliente, o outro está com a 2.0, e aí tem uma correção de bugs, tem que colocar nos 2 lugares, e aí, como é que você vai fazer isso, né? E, enfim, N coisas aí. Você quer ver uma diferença entre uma versão e outra, saber o que foi alterado, o que foi feito, ou às vezes até verificar se o que
causou algum determinado erro que foi colocado, algum bug que foi colocado aí na aplicação. Você quer rever a história de um código, seja de um mês atrás, um ano atrás, dependendo do software que você está fazendo, 10 anos atrás aí. Você quer compartilhar esse código também, ou submeter alguma mudança, né, no código de alguma outra pessoa, de forma fácil, sem complicação, sem medo de que o que você vai alterar vai atrapalhar outra pessoa, porque ele às vezes está mexendo na mesma coisa. Para alguns gerentes, isso pode ser uma vantagem também, que é ver quanto de trabalho está sendo feito, aonde estão fazendo mais coisas, quem que está fazendo isso, e até mesmo experimentar uma funcionalidade nova aí, sem a necessidade de interferir o código do resto do pessoal que está desenvolvendo em paralelo com você e na equipe. Então é muita coisa para se pensar e felizmente essas ferramentas aí acabam resolvendo bastante esses problemas aí. Bom, e aí acho que a primeira pergunta que fica, né, é o que é versionamento, né? Porque são ferramentas de controle de versão. Por que chama controle de versão? E basicamente versionamento é porque a gente tem então a capacidade de estar desenvolvendo nosso código-fonte, só que ao mesmo tempo a gente está versionando ele, certo? A partir desse momento a gente tem a capacidade de pegar, finalizar uma atividade e falar, ó, essa atividade está pronta. E se em determinado momento você quiser, você pode voltar nessa versão, pode começar uma segunda tarefa, ver que as coisas não estão legais, desfazer de novo. Ele vai possibilitar mais do que isso também, ele vai possibilitar com que várias pessoas consigam estar ligadas ao mesmo, como se fosse a mesma base de código, onde o código fica centralizado, então um manda alteração para lá, o outro pega essa alteração, e isso é feito de uma forma em que não prejudica o desenvolvimento, ou prejudica o mínimo, assim, né, na hora de pessoas modificarem, às vezes, o mesmo arquivo e tudo mais. E essa vantagem aí primordial, né, que é quando você acabou de fazer alguma alteração e quiser desfazer ela, é bem fácil, você não precisa mais ter receio de mexer no código, independente de ser um cara mais sênior ou um estagiário aí. Bom, e aí, como é que isso é possível, né? Bom, sem pensar em Git, pensando no geral aí nas ferramentas que a gente tem, basicamente isso é possível pela seguinte forma. O código ele vai ficar então armazenado em um local que a gente chama de repositório, certo? E esse repositório é basicamente o coração aí de qualquer ferramenta de controle de versão, certo? Ele centraliza esse código e ele gerencia essas versões aí que os desenvolvedores vão estar gerando. E aí não é versão 1.0, 1.5, 2.0, não é nada disso. É versões de cada tarefa pequenininha ali que você concluiu e meio que marcou, pô, essa tarefa aqui está finalizada, beleza? Então, além de você ter essa base de códigos, né, esse repositório, você vai ter alguns usuários que vão ter permissão de poder estar lendo esses dados, salvando alterações, né, que a gente chama de commitar coisas nessa base, e aí conforme um vai alterando, o outro vai pegando essa alteração e todo mundo vai colaborando ali de uma forma bem bacana. A outra pergunta que surge, né, em determinado momento, às vezes eu falo, poxa, eu trabalhei lá numa empresa, a gente tinha 10 anos de código, e eu podia facilmente pegar e dar um comando e voltar e ver como o código estava há 10 anos atrás. E aí a primeira coisa que as pessoas pensam é, nossa, esse negócio essa base de código aí deve ser enorme, né? Porque se eu tenho um código atualmente com, sei lá, 200 mega, se eu fizer uma alteração e ele passar para 201 mega, eu vou ter agora dois backups aí, vai dar 401 mega, por exemplo, né? E não é assim que funciona, né? Basicamente, o que essas ferramentas proporcionam é uma forma de armazenamento diferente do que a gente está acostumado, né? A gente tem que sempre lembrar que o nosso projeto ali está sendo exibido de uma forma bonitinha para a gente, com pastas, arquivos e tudo mais, mas no disco aquilo lá fica tudo de uma forma bem diferente do que nós mortais aí conseguimos enxergar. Então, o que o Kit faz é só gerenciar tudo isso de uma forma um pouco diferente do que a gente já está acostumado, mas funciona de qualquer forma. Então, se a gente vai lá e cria um arquivo, certo? Uma classe ou, sei lá, qualquer arquivo que a gente vai começar a desenvolver, tá ali o arquivo em branco, criamos uma versão para aquele código, em determinado momento a gente vai lá e
começa a criar outra funcionalidade, acrescenta algumas linhas nesse arquivo, e a gente vai lá e marca que a gente tem uma segunda versão desse código. E por último, a gente deleta mais uma linha lá, vê que tinha um bug, acrescenta outras e gera uma terceira versão. Para o usuário, o que existe é o arquivo inteiro, e é assim que a gente vê quando a gente está desenvolvendo. Não muda nada no fim das contas. Só que pro Git, a única coisa que ele está mantendo ali, ou para qualquer outra ferramenta aí, a única coisa que ele está mantendo ali são essas alterações, deleções, enfim, qualquer coisa que a gente acrescentou. Então, se da versão 3 ali eu quiser voltar e ver como estava na versão 2, eu vou conseguir enxergar isso daí dessa forma aí. Eu vou conseguir ver certinho como ela estava, porque ele simplesmente desconsidera aquela versão 3 ali, o que foi removido, o que foi adicionado. Bom, beleza. Então, falei que a gente tem várias ferramentas aí, né, de controle de versão ou gerenciadores de código-fonte. Mas por que o Git, né? Basicamente porque, diferente de muitas aí que a gente estava acostumado a usar antes, ele é descentralizado. E quando eu for falar um pouquinho das vantagens, eu vou explicar ali. Mas ele não tem essa necessidade de ter um servidor onde o código vai ficar centralizado e todo mundo ficar extremamente dependente desse servidor, certo? E hoje em dia é, sem dúvida, a ferramenta que mais é utilizada aí. E não que seja obrigação a gente trabalhar sempre com o que todo mundo está usando mais, mas ele realmente é muito bom e qualquer desenvolvedor consegue te ajudar aí, porque hoje o Git, quando você trabalha com Git, né, porque está bastante difundido aí. E é legal também porque ele possui várias plataformas aí de hospedagem, como a GitHub, que o pessoal conhece bastante, ou o Bitbucket também, para que a gente possa subir o código no servidor nosso, a gente não precisa ter que configurar uma máquina, conectar na internet, deixar o nosso servidor próprio lá rodando para poder ter algumas funcionalidades aí para trabalhar em equipe. E aí, assim, o Git tem várias vantagens. Se abrir o site do Git lá, você consegue ver uns comparativos de velocidade e tudo mais. Mas, assim, para quem não conhece, as que ficam, assim, mais evidentes são duas aqui que eu vou estar falando e conforme for passando os slides aí, eu falo mais sobre algumas. Mas a primeira é sobre o repositório descentralizado e a outra é que toda a galerinha legal hoje em dia usa. Então, igual eu tinha comentado, quando você precisar de ajuda aí, se você tiver no Git ali codando, vai ser bem fácil de alguém poder te ajudar. E então explicando melhor, né, o que seria essa ideia do repositório descentralizado? Bom, o fato é que se você estava trabalhando, por exemplo, com SVN, né, o Subversion, você tinha esse código no servidor, as pessoas tinham uma determinada versão na máquina delas. Quando elas iam lá e alteravam alguma coisa, elas comitavam e mandavam esse código para o servidor. Se em determinado momento você precisava voltar para uma determinada versão, você tinha que fazer o download de tudo, tinha que requisitar isso para o servidor, ele mudava toda a sua área de trabalho, fazia o download daquele momento onde o código estava numa versão um pouco anterior, e aquilo demorava, aquilo era complicado. Se você ficava sem internet, dava problema, porque você não tinha como mandar as coisas para o servidor, então você tinha que decidir se ia terminar uma tarefa e ia ficar esperando a internet voltar, ou o servidor voltar, se fosse o caso. Ou se não, se o servidor caísse, pô, não tem mais o que fazer. Ou não, vamos continuar fazendo várias tarefas e depois eu comito tudo de uma vez. Só que aí, sabe, não é legal ficar comitando várias coisas diferentes numa única versão. Então era bastante problemático aí. E o que o Git fez foi basicamente descentralizar isso, certo? Toda vez que você começa a trabalhar num projeto novo, o que você tem na sua máquina não é uma determinada versão do que está no repositório central lá. Você literalmente tem um repositório local, que a gente chama, na sua máquina aí, certo? Então você pode ficar salvando essas alterações no seu repositório e aí quando a internet voltar, você manda elas toda de uma vez aí para o servidor. Então, é muito bacana porque a partir desse momento você consegue fazer várias ações aí de forma offline, certo? Então, estou viajando e quero ficar codando lá. Beleza, cara. Pode codar, se não tiver 3G aí, tá bala também, você consegue trabalhar e render bastante aí do mesmo jeito.
É muito mais rápido fazer as coisas, então, porque muitas das coisas que você faz, você acaba fazendo localmente, e isso agiliza bastante, porque não precisa fazer download e tudo. E se você tiver um problema com o servidor, né? Se por qualquer motivo o servidor cair aí, eu já vi pessoas que estavam numa conta lá do cliente, o cliente esqueceu de pagar o servidor e cortaram por um dia, assim. E aí o que a galera fez foi o quê? Pegar um dos repositórios que um desenvolvedor estava trabalhando ali, que estava um pouco atualizado, e todo mundo apontou para a máquina dele e continuou trabalhando do mesmo jeito. E isso você não tinha com algumas ferramentas aí que a gente usava antes de ter o Git. Bom, acho que só aí já conquista todo mundo, já acaba com o porquê usar Git, mas, enfim, ainda tem mais vantagens, né? Eu tinha falado também que o Git é interessante porque todo mundo está usando, e assim, acho que isso é muito marcante, assim, acho que eu fiz um comparativo aqui, se a gente procurar, por exemplo, hoje o Git, o termo Git no Google e procurar imagens, pô, beleza, acho umas imagens legais ali, uns fluxogramas bacanas, bem feitinhos e tal. Se você for procurar, por exemplo, SVN, tem cara de coisa do século passado, assim. E não é como se fosse o fim do mundo, né? Mas como é que eu posso falar? Mamãe ensinou que a gente não pode julgar um livro pela capa, mas ninguém falou para mim que a gente pode julgar alguma ferramenta aí pela pesquisa do Google, né? Então, assim, de fato, a gente nota que, pô, o pessoal continua trabalhando, continua falando sobre, ensinando, criando coisas para você poder aprender e tal, até hoje, assim. E o SVN ficou parado, sabe? A página também, se você der uma olhada na página do Git, ela é bem bacana e tal. A do Subversion é isso aí que vocês estão vendo. Então, assim, eu não fico cuspindo no Subversion. Meu primeiro emprego na área de desenvolvimento foi numa equipe de controle de versão. E a gente usava Subversion e era bem legal e tal. Mas em determinado momento a gente acabou mudando tudo para o Git, migrando todos os códigos que a gente tinha no SVN para o Git. E, enfim, foi, assim, sucesso. Todo mundo gostou. No começo a gente teve um pouco de dificuldade, mas era mais dificuldade porque eu estava acostumado mesmo com o SVN aí. Bom, algumas outras vantagens, então, que eu vou estar falando um pouco mais nos próximos slides. A submissão controlada, né? Que em determinado momento a gente pode estar trabalhando uma atividade, parar ela e ir para uma outra, uma questão de bug ali que estão precisando rapidamente e não, sabe, não precisa ficar com medo de mandar duas coisas de uma vez ou mandar uma coisa, a correção de bug mais o pedaço da outra que não estava completa, enfim, isso é uma coisa legal. O workflow que a gente tem aí para criar branches, eu acho que eu não vou estar falando nessa apresentação, mas no finalzinho, se tiver um momento de perguntas ali ou um tempinho, eu posso só fazer um comentário breve ali. E a possibilidade de alguém poder mandar alguma coisa para você de uma forma que você pode averiguar aquilo e aceitar se está legal ou não, enfim, que é o que a gente chama de pull request. Bom, tem desvantagens de usar Git? Tem algumas coisas aí que a gente pode citar, certo? O Git ele é muito ruim para arquivos binários, certo? Então, tudo que não for código e for binário, imagem, vídeo, esse tipo de coisa, e que a gente fica atualizando com bastante frequência, não é legal ficar trabalhando no Git. Ele realmente infla demais seu repositório aí, e na hora de um desenvolvedor novo estar usando e tudo mais, não é legal. Então, se você tem muitas imagens aí que você pode tirar do Git e talvez um designer precise ficar editando muito aquilo, né, pode ser uma coisa para ser excluída aí do repositório. E o SVN ele tinha um esquema de locar arquivos, né? Em determinado momento, uma pessoa podia estar trabalhando num arquivo e falar, ó, ninguém vai mexer nesse arquivo aqui. Por um lado, isso não é legal, certo? Você quer que pessoas possam mexer em um mesmo arquivo ao mesmo tempo, até porque, se vocês conhecem aí orientação a objetos, você sabe que você acaba precisando de uma determinada classe, mesmo quando você está trabalhando em outra, ou se não conhece também, você imagina que
em determinado momento você vai usar coisas de um determinado arquivo e a outra pessoa pode também estar usando. Enfim, não é interessante, sabe? Você bloquear um arquivo só para você, assim. Por mais que você pode estar trabalhando numa funcionalidade X e o outro cara na Y, os dois podem querer usar o arquivo Z lá. Então, é interessante em alguns casos aí, principalmente quando a gente trabalha com arquivos binários, mas, enfim, tem essa coisa. Eu não vou falar que é problema nem vantagem, mas você não pode fazer esse lock de arquivo aí no Git. E tem gente que fala que a curva de aprendizado é maior por algumas coisas aí, e eu acho que não, assim. Todo mundo que eu ensinei Git, alguns alunos lá acharam bem tranquilo, mas eu já notei pessoas que trabalhavam com SVN, foi para o Git, ficou bem confuso, assim. Mas eu não acho isso uma desvantagem, não. E aí eu coloquei aí também para ficar evidente. Bom, acho que eu já comentei um pouquinho aí do o que é o Git, né? E agora acho que é bacana estar falando aí como que você pode estar usando ele aí nos projetos. E vamos começar falando um pouquinho sobre instalação, né? Mostrar que a gente é DevOps também, só que não. Como que a gente faz a instalação do Git? Bom, primeiramente, a pergunta que o pessoal faz bastante para mim é: Leonardo, eu vi que eu tenho como instalar o Git no meu terminal, certo? Ou no DOS aí, no Windows. E aí, eu vi que eu também tenho uma ferramenta gráfica e tudo. É melhor em ferramenta gráfica, é melhor no terminal? Qual que é o mais interessante, né? E assim, na opinião de muitas pessoas, e é a minha opinião também, o terminal é sempre mais interessante. Porque o terminal você sempre vai ter ele. Um outro desenvolvedor pode ter a ferramenta que você tem e, consequentemente, vai ter o terminal ali, porque você precisa dos dois, você precisa do terminal para poder ter a ferramenta. Ou pode ser que ele não tenha. Então, se um dia você precisar trabalhar no computador dele, fazer um pair programming, alguma coisa, pode ser que você não tenha mais a ferramenta e, sei lá, você se prejudica um pouco. Então, o terminal você vai ter em todos os lugares. O terminal também vai te dar a possibilidade de fazer qualquer coisa, já a ferramenta vai ficar dependendo do que foi desenvolvido, do que foi colocado de funcionalidade nela. E pode ser mais fácil de instalar também, né? No Git ali, instalar o terminalzinho, no terminal, o Git é bem tranquilo assim. Só dá um apt-get e está instalado. Bom, então, tirada essa dúvida aí, como que a gente instala no Linux, né? É bem complicado mesmo assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo vai ter que prestar bastante atenção, porque você abre o terminal, dá um apt-get install ali no Git e é isso aí, acabou, já está instalado. E aí, para não ficar um slide muito vago assim, eu coloquei algumas imagens aqui só para poder preencher um pouquinho de espaço, porque literalmente é bem simples assim, ok? No Windows já tem algumas coisinhas aí que a gente tem que levar em consideração, né? A gente não tem apt-get, porque é Windows. Não estou falando mal de Windows, eu tenho o Dual Boot aqui, gosto dos dois, mas tem uma coisa que eu gosto bastante do Linux aí, é a possibilidade de fazer instalação aí usando apt-get. Só que o que acontece? O que a gente tem que entender aí? Todas as vezes que eu instalei o Git no Windows, isso não foi tão recentemente, mas todas as vezes aconteceu a mesma coisa, eu imagino que não acontece, é que ele fala que é para instalar um terminal separado, ou sugere, na verdade, isso, porque alguns comandos ali podem conflitar com algumas coisas internas do Windows. Então, às vezes não é muito legal você ter o, o, o Git instalado no terminal, direto no terminal seu. E aí também como opção, né, igual eu falei de interface gráfica, você tem o GitHub Desktop e o Git for Windows aí, que são dois clientes bem bacanas aí que o pessoal usa bastante. Só que assim, se eu fosse dar a minha opinião, o que eu preferia hoje em dia e o que eu tenho quando eu uso o Git aí no Windows é instalar o Linux dentro do Windows sem gambiarra, porque agora você consegue fazer isso. Tá na loja lá do Windows, Windows Store, né, se não me engano, para você poder instalar um terminal do Linux ali no seu Windows. E lá, você consegue dar um apt-get normal e pronto, você tem o Git instalado ali.
Mas isso é porque eu gosto bastante dos comandos aí do Linux, estou bem acostumado assim. Enfim, essa é a opção que eu gosto aí e vejo algumas pessoas usando também. E aí fica a pergunta, né? Como que eu instalo esse terminal do Linux e tudo mais? Vou aproveitar o momento aqui e fazer um jabá para um grande amigo meu aí, o professor Binho, que aliás já palestrou com a gente aqui uma vez falando de Node.js. E, enfim, ele tem um canal no YouTube e ele tem esse segundo vídeo que vocês estão vendo aí. Não, perdão, terceiro vídeo, que é Linux Bash no Windows. E na apresentação vai ter os links aí em cada um dos íconezinhos aí para quem quiser. E ele faz um vídeo bem bacana aí explicando como é que instala o Linux no Windows, beleza? E aí quem quiser também já segue o cara aí, porque rapaz é bom e professor comigo também, grande amigo meu, igual eu falei, e certamente é uma pessoa que eu sigo aí como modelo de professor. Bom, mas para puxar saco um pouquinho, vamos partir para uma próxima parte aí, que é falar um pouco do workflow, né? Entender como é que é o fluxo do trabalho dentro do Git. Porque a partir do momento que você instala essas ferramentas, certo? De controle de versão, você tem que entender que você tem um processo aí, que não é nada demais também, mas você tem que entender o processo de trabalho aí, quando você usa essa ferramenta. Não é só salvar lá na IDE e começar uma atividade nova e fazendo. Você tem todos uns momentos aí que você precisa falar para o Git que uma tarefa ficou pronta e tudo mais. Bom, o que é o básico assim que vocês precisam entender, né? Toda vez então que você tiver um projeto, você vai ter que informar para o Git que aquele projeto tem que ser versionado. Toda vez que você fizer uma alteração, uma remoção, uma inserção de alguma coisa, você tem que falar para o Git, ó, eu quero que você mande isso para uma próxima versão e em determinado momento você vai lá e vai commitar aquelas alterações. Você vai meio que gerar essa versão nova. E vai especificar uma frasezinha ali falando, isso aqui foi a correção de bug e tal, ou validação no cadastro do usuário, enfim. E enviar isso daí para o repositório, certo? Tá, e quais são os passos aí que a gente tem para poder trabalhar com Git? Primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro comando que você tem que usar quando você está começando um projeto novo aí, é o git init, certo? É o momento que você vai na pastinha que você criou o projeto lá, normalmente esse projeto recém-criado mesmo da IDE, assim, você entra nela, dá um git init, e ele vai criar uma pasta chamada git dentro da raiz do projeto, certo? E é lá que ele vai gerenciar esse repositório aí para você. E então, primeira coisa, vai lá, dá um git init, ele vai mostrar aquela mensagem que inicializou um repositório vazio do Git aí, e pronto, você basicamente já está começando a trabalhar com Git. A próxima coisa a entender, depois de versionar seu código, é que por mais que você vai estar sempre enxergando o seu projeto do mesmo jeito, certo? Os arquivos todos iguais ali, eles vão, de certa forma, estar passando por algumas etapas aí, certo? Desde o momento em que você começa a editar alguma coisa até o momento em que você cria uma versão nova. Então, a primeira coisa que você tem ali é a sua área de trabalho normal, certo? Onde os arquivos que estão versionados ali podem ou não ter sido modificados. Você tem uma tal de staging area, que toda vez que você modificou, deletou, alterou alguma coisa, inseriu algo novo, e você quer já uma versão nova, você escolhe desses arquivos que foram modificados quais vão para essa nova versão, e por fim você comita isso, que é basicamente gerar essa versão nova, certo? E como que você faz tudo isso, né? Depois de ter trabalhado em alguma coisa e decidido gerar uma versão nova, você usa o comando git add, passando os arquivos que você quer que vá para a nova versão, para mandar eles para essa staging area, certo? E não precisa ser todos os arquivos, certo? Essa é aquela vantagem que eu tinha falado, então você pode, trabalhando uma funcionalidade nova, seu gerente pode falar, corrige esse bug aqui para a gente agora, e é o que você faz, você vai lá, corrige o bug em determinado local, lá em algum arquivo, sei lá, e aí você vai, adiciona esse arquivo que foi a correção de bug, não adiciona os outros para essa staging area, e na hora que você comitar isso, só aquela alteração vai ser enviada, certo? E para poder comitar, só dá o comando
git commit aí, e você já vai pegar esses arquivos que estão na staging area e eles vão ser a nova versão aí do seu projeto, ok? Tá, então, git add, igual eu falei, é esse comando que adiciona os arquivos para a staging area, e aí você tem duas opções, ou se dá um git add e passar o nome do arquivo, ou vários arquivos como parâmetro, ou se dá um git add ponto, e aí ele adiciona todos os arquivos ali que você alterou, modificou, deletou desde a última versão. Acho que deletou acho que tem que dar o git rm, ou git remove, verdade. Mas enfim, tudo que você alterou e adicionou, dá um git add e ele já manda para a staging area ali certinho. O git commit, então, é o que vai, de fato, gerar a versão nova com esses arquivos aí que você colocou nessa staging area, certo? E, normalmente, a gente usa uma versão simplificada do comando para poder ir mais rápido também aí. Então, em vez de você dar um git commit e começar a digitar algumas informações que ele pede ali, você dá um git commit "-m" e passando uma string como parâmetro ali, que é basicamente a mensagem de commit. Então, toda vez que você gera um commit novo, você coloca uma mensagem ali bem pequenininha, bem explicativa ali do que você fez naquela atividade e para que em determinado momento as pessoas possam olhar cada um dos commits ou deu um bug em algum lugar, eles podem falar, pô, qual que foi a última vez que alguém mexeu em validação de login? Aí acha aquela mensagem ali, adicionado validações no tal de login. Aí, pô, será que foi aqui que foi feito uma determinada alteração que causou esse bug? Até para poder identificar melhor o que está acontecendo, qual que foi a linha, talvez, que incluiu esse bug aí na aplicação, certo? Outro comandinho bacana aí é o comandinho git log, certo? Que é onde você consegue verificar todas as alterações que algum usuário já comitou. Então, se você foi lá e deu 3 commits, dá um git log, você vai enxergar os 3 commits aí que você fez. Além dos commits, você consegue ver um hash que é gerado toda vez que você comita alguma coisa. E esse hash é usado em alguns momentos aí, quando você precisar voltar para uma versão anterior, quando você precisar tá referenciando um determinado commit, normalmente é esse hash aí que você usa. Só voltando um pouquinho aqui para o commit, assim como desenvolvimento de software, estrutura de código, padrões de desenvolvimento e tudo mais, tem bastante gente que é bem chita aí com essas mensagens de commit, assim como tem pessoas que são bem largadas assim. Então, você vai ver pessoas falando que quando você vai commitar, você tem que colocar uma sigla para falar que tipo de tarefa você fez. Então, foi um fix, foi um add, remove, sei lá o quê. E aí na frente você colocar uma descrição começada com verbo imperativo, enfim, tem N coisas aí que às vezes vale a pena ser discutidas, às vezes não vale a pena ser discutidas, mas, enfim, na minha opinião, colocando uma mensagem que fique claro ali o que você está fazendo já tá bom, mas é algo que a gente sempre discute aí com a equipe na hora que for começar um projeto novo, se for uma equipe nova e tal. Assim como também eu já vi gente comitando e cada commit da pessoa era git commit "-m", ponto, git commit "-m dev, e já era, tá lá, tá feito, tá pronto, rápido, fácil, sucesso, não precisa ficar pensando muito não. Enfim, aí eu acho que é uma coisa de cada um aí, como tem a possibilidade de colocar uma mensagem, eu sempre tento colocar algo que vai fazer sentido aí, vai ajudar quem um dia precisar dar uma olhada aí nesse log de commits. Outro comando que a gente usa bastante é o git status, certo? E ele basicamente mostra qual que é o status da sua área de trabalho lá. Então ele te dá uma certa visão de como o Git está enxergando o seu projeto naquele determinado momento. Então, na hora que você der um Git status ali na raiz do seu projeto, você vai enxergar quais arquivos foram modificados, quais arquivos você adicionou e ainda é novo, não foi versionado no seu código, que é que você removeu. Se você renomeou um arquivo também, ele vai mostrar lá que tal arquivo foi removido e ao mesmo tempo outro foi adicionado.
Ele também vai mostrar o que que você já colocou naquela staging area ali, para quando você gerar a nova versão, esses arquivos aí tá indo para essa versão nova, certo? E esse comando é bem legal, assim, porque em determinado momento você está lá desenvolvendo e fala, nossa, qual que foi as classes que eu já mexi, ou qual foi os arquivos que eu já editei aqui? Aí você vai lá, dá um git status, às vezes você está numa tarefa muito difícil, que você ficou o dia inteiro, ou às vezes já aconteceu aí de você ficar em uma tarefa em 2, 3 dias, dependendo do que for aí. Às vezes tem reunião também, pô, não tô lembrando o que que eu já fiz, o que que eu não fiz, ou passou o final de semana. Então vai lá, dá um git status, vê o que que você editou, né? Vê quais arquivos você modificou desde a última vez. E aí, em seguida você pode usar o comando git diff aí, para poder enxergar um pouco mais de detalhe nessas modificações, certo? O que o diff faz é basicamente mostrar quais foram as alterações que você fez nesse arquivo, certo? E aí, por mais que no começo, assim, essas alterações possam não ser tão fáceis de visualizar, certo? Até porque no terminal o que a gente enxerga, quando a gente dá o comando git diff e passa um arquivo para ele que a gente editou, o que a gente enxerga é umas linhas em branco, né, da cor do seu terminal, na verdade, e algumas linhas em vermelho com sinal de menos do lado, algumas linhas com sinal de mais na esquerda, em verde, mas basicamente é ele falando, ó, nesse pedaço do arquivo aqui, você adicionou isso, então o que tiver em verde ali é o que foi adicionado, e você removeu isso aqui. E, enfim, no começo às vezes é meio confuso você olhar pelo terminal e enxergar tudo isso, mas é questão de pegar o costume aí e auxilia bastante, assim, porque às vezes você viu que você fez a funcionalidade que você precisava, ou corrigiu algum bug, mas aí você foi lá e inseriu outro bug. E aí você mexeu em 5 arquivos lá, alguma coisa assim. E aí vem a pergunta, né? Poxa, em que momento que eu que eu inseri esse bug aqui no projeto, né? Você, você consegue dar um git status, consegue dar um diff em cada arquivo e ficar olhando, nossa, foi essa linha que eu deletei e não podia. Ou eu alterei esse if, só que eu removi uma parte dele que não era para ter removido. Enfim, então isso aí é bem bacana. E aí, algumas ideias, elas trabalham com Git, né? Você pode também utilizar a própria ideia para poder dar alguns comandos ali. E algumas ideias também, elas têm uma forma de exibir essas modificações aí um pouco mais interessante para algumas pessoas. Então você vê um arquivo do lado do outro, é, ele consegue colocar algumas linhas no meio ali, falar que foi removido, e aí você pode expandir, enxergar com mais detalhe. Mas aí é para quem prefere aí, quiser usar alguma ferramenta, ou usar a ideia para fazer esse tipo de coisa. Tem algumas que eu acho que são legais, mas eu vivo sem tranquilo aí. O git checkout, ele é basicamente um comando que restaura uma determinada versão na sua área de trabalho. Então, toda vez que você precisa passar de uma determinada versão para outra, você pode usar o git checkout aí. E ele é bastante utilizado também quando a gente quer desfazer alguma alteração no arquivo. Se você der um git checkout, passar um arquivo para ele que foi modificado desde o último commit que você fez, ele vai fazer você voltar para o head desse arquivo, ou seja, para a última versão. Então, modificou um monte de coisa lá, viu que não conseguiu fazer nada do que você queria e quer desfazer tudo, pode dar um git checkout lá e ele desfaz todas aquelas alterações ali desde a última modificação. Uma coisa que eu estou olhando no tempo aqui, eu achei que eu ia estourar da conta que eu tinha feito, mas tô bem tranquilo aqui. Então, vou dar uma pausinha aqui, só comentar por cima, assim, do que são brands, até porque eu estou citando ali. Mas essa ferramenta de controle de versão, ela permite, né, que você crie como se fosse uma parte separada do seu projeto, onde basicamente ela não vai impactar no código principal que todo mundo está trabalhando. Então é como se em determinado momento você, sei lá, quer testar uma funcionalidade nova, só que você não quer ficar impactando o pessoal que está trabalhando no projeto.
Então, o que você faz? Você vai lá e cria um branch, para você, assim, como desenvolvedor, é como se fosse uma pasta separada, e aí você começa a modificar tudo que você está querendo fazer na funcionalidade nova ali. Você pode inserir bug que não vai impactar com a, entre aspas, outra pasta dos outros desenvolvedores ali. E quando sua atividade estiver pronta, você pode devolver esse código que você fez pro galho principal, sei lá, usando a analogia, né, de branch, que seria galho aí, que é onde todo mundo está trabalhando, ou algo do tipo. E aí, para você poder alterar entre os branches, aí você usa o git checkout, passando o nome do branch que você quer tá indo aí, certo? Isso é bem interessante no Git, né, a utilização de branches, porque diferente de outras ferramentas de controle de versão, para você sair de um branch e ir para o outro, você dependia do servidor te enviar os dados que estavam lá no branch. Então, você tinha que ficar fazendo download e tudo mais. No Git é bem rápido, porque você já tem esse repositório local na sua máquina aí, certo? Então, Git checkout tranquilo. E aí vem a pergunta, né? O GitHub, que o pessoal normalmente, às vezes eu falo, você conhece o Git? Aí a primeira pergunta é o GitHub, né? E, bom, o GitHub tem tudo a ver com o Git aí, mas ele não é o Git, né? Ele é um servidor Git aí, certo? Então, o que acontece? Eu estava falando ali, né, do fluxo de trabalho de adicionar arquivos para a staging area, né, dar um git add, dar um git commit, só que isso manda todos os arquivos para o seu repositório local, para o repositório que está na sua máquina, certo? Se você quiser que desenvolvedores possam trabalhar de forma simultânea, você vai precisar de um servidor, igual eu tinha comentado no começo lá, para poder estar enviando o código de todo mundo lá. Esse código está, de certa forma, né, no Git aí centralizado, e todo mundo puder ficar enviando alterações e pegando as coisas que os outros desenvolvedores modificaram. E a gente pode, então, pegar uma máquina, criar um servidor lá, configurar o Git nela e fazer todo mundo apontar para o repositório do projeto que está nessa máquina. Ou você pode usar alguma plataforma aí que oferece esse tipo de serviço, que no caso poderia ser o GitHub, certo? Ele é uma dessas plataformas aí de hospedagem de código para Git. E o legal é que ele possui algumas ferramentas aí que vai facilitar você visualizar algumas informações. Então, todas aquelas coisas, né, que eu falei, tipo diff, você olha ali, fica bem mais fácil, você vê o que foi modificado, o que foi deletado, aonde cada um mexeu. Enfim, é bem interessante aí. Eu acredito, eu não pesquisei sobre isso, mas eu acredito que o GitHub é a plataforma que é mais utilizada hoje em dia aí. Porém, o Bitbucket é uma opção bem legal, porque quando você cria uma conta no Git, no GitHub, desculpa, se você não pagar para ter uma conta lá, todo projeto que você cria, ele acaba ficando visível para outras pessoas. Elas não podem modificar, elas não podem mexer no seu código, mas elas podem baixar para a máquina delas e usar, assim, ver todo o seu código, certo? Se você pagar, acho que $10 por mês ou algo assim, você já tem uma conta privada aí, você pode criar repositórios privados que só pessoas autorizadas podem visualizar também. É claro que um repositório que não é privado, que é público aí, você também pode escolher quem que vai poder modificar e alterar as coisas, mas todo mundo vai poder ver, né? E aí o Bitbucket é uma opção legal para quem não tem muita grana, não está querendo pagar aí, mas eu ainda assim prefiro um pouco mais a interface do GitHub. E se alguém aqui for professor, certo? Vocês podem ter uma conta gratuita aí no GitHub. E eu tenho a minha e, enfim, uso bastante. Tá, e aí, a partir do momento que você tem um servidor, né? Você tem uma outra etapa aí, que é enviar essas alterações para o servidor, né? Ou seja, comitar essas alterações para esse repositório remoto. E aí você faz isso através do comando git push. Então, você já deu um commit, na hora que você der um git push lá, ele pega todos os commits que ainda não foram enviados e envia para esse servidor, que pode ser o GitHub, pode ser uma máquina que você mesmo configurou, pode ser num Bitbucket, enfim, faz diferença aí. Outro comando também que a gente acaba utilizando bastante aí quando a gente entra num projeto novo é o git clone.
que é o comando que vai pegar um repositório remoto e clonar ele para nossa máquina, para a gente poder estar trabalhando aí num projeto existente já, certo? Então, toda vez que você for trabalhar num projeto novo, que usa o Git, a primeira coisa que você vai fazer é dar um git clone e passar essa string aí para poder estar baixando esse repositório. Ou fazendo uma requisição HTTP ou um SSH aí para poder pegar o projeto para a máquina de você e clonar esse projeto aí e ter um repositório local. Consequentemente, você vai querer estar enviando alterações lá. Aliás, desculpa, trazendo alterações de outras pessoas, né? Isso é bacana também. Se você está trabalhando numa equipe, em determinado momento alguém vai alterar alguma coisa, você vai querer estar pegando isso, certo? E aí o comando que você usa é o git pull. É legal que esse comando seja usado várias vezes, não só quando você vai mandar alguma coisa, porque evita um pouco de conflito, né? É preciso entender que o Git não resolve todos os problemas, e um deles é o que a gente chama de conflito, é quando duas pessoas mexem numa parte que o Git não consegue entender o que fazer ali. Então, você tem um if lá que fala se a idade for maior que 18, e aí você tem que fazer uma correção falando que a idade é maior ou igual. Só que ao mesmo tempo uma pessoa está mexendo nesse if e colocando uma outra condição, que é o salário ser maior que 3 mil reais, certo? E aí como tinha que ficar esse if, né? Idade maior ou igual a 18 e salário maior que 3 mil reais. Só que cada pessoa faz uma alteração diferente, né? Os dois trabalham ao mesmo tempo e mexem no mesmo if. E aí na hora que o segundo cara for tentar puxar as coisas do primeiro, vai dar um conflito, porque o Git vai falar, meu, o que você quer fazer? Você quer manter a dele, manter a sua, ou você mesmo vai editar aqui e vai juntar as duas porque faz mais sentido? No caso, o que faz mais sentido nesse exemplo é juntar as duas, né? Então você mesmo vai ter que resolver esse conflito aí. E assim, quanto mais pull você fizer, menor a chance de dar conflitos aí, certo? Então, se você ficar comitando toda hora, comitando, e der um pull, sei lá, depois de muito tempo, pode ser que vai conflitar muita coisa. Aí, conflito, para quem já conhece essas ferramentas aí, nunca é algo legal, certo? Às vezes tem que chamar o cara que desenvolveu outra tarefa, ou a moça lá que fez alguma alteração, e falar, pô, senta comigo aqui, vamos tentar resolver esse conflito aqui, porque eu não estou entendendo nada, não. Bom, o push é o que eu tinha falado naquele momento lá, que ele envia os commits pro repositório, do seu repositório local para o remoto. E antes de você dar um push, é bem bacana você começar a lembrar de algumas coisas, certo? A primeira é fazer um pull para pegar as alterações que outros desenvolvedores fizeram lá no repositório remoto. O segundo é resolver os conflitos que pode ter ocorrido com aquele pull. E por último é compilar e testar o seu software aí, ou rodar os testes unitários, se for o caso. Então, às vezes as pessoas acham que é só dar um pull e dar um push, já era, mandei e dane-se. Mas não, toda vez que dá um pull, aquilo ali pode dar um conflito, aquilo ali pode dar um bug que não era esperado, pode quebrar teste. Então, fez um pull, vai lá, compila, vê se está tudo certinho. Às vezes alguém pode ter mandado alguma coisa que está quebrando a build, e aí você compila, você já descobre ali mesmo, já até pode ajudar a pessoa, ou quebrando os testes, né? Enfim, então esses 3 passos aí são interessantes antes de enviar suas modificações para o repositório remoto, certo? Outro comando bacana aí, que acho que é o último que eu estou falando, é o git stash, certo? Que ele basicamente empilha as mudanças aí numa área de trabalho meio que invisível. Então, toda vez que você está trabalhando uma funcionalidade e às vezes você precisa passar para uma outra, né? Eu falei que você pode fazer isso, e aí só comitar a alteração da segunda tarefa, vamos dizer assim. Mas você também pode pegar tudo aquilo que você fez e meio que fazer desaparecer por um momento e depois você arrancar aquilo, trazer de novo para a sua área de trabalho. Isso você faz através dos comandos git stash e git pop. Então, se eu digitar uma linha de código lá e der um git stash, essa linha vai desaparecer, é como se eu não tivesse escrito ela, e aí eu posso trabalhar numa outra atividade. Na hora que eu terminar a outra atividade e eu quiser ver aquela linha de novo, eu dou um git pop e ele vai lá e arranca isso dessa pilha que ele basicamente vai criando aí, certo? Então é um comando legal aí que não é o mais utilizado, mas
salva bastante aí em alguns momentos. Bom, acho que por hoje o que eu tinha para falar aí de Git é isso. Eu tinha falado do canal do Binho lá, e lá ele tem algumas coisas falando mais sobre branches, sobre GitHub e tudo mais. Então, quem tiver interessado também, igual eu falei, vai estar os links ali naquele slide. E se alguém tiver qualquer dúvida aí sobre qualquer outro assunto que eu saiba, eu gosto bastante de Android aí, pode estar me chamando também e fica à vontade para escolher aí, tem várias opções. Se quiser mandar e-mail, quiser me procurar no LinkedIn, quiser olhar o GitHub meu lá, ou meu Facebook também, às vezes algumas pessoas preferem, só adicionar lá e chamar a gente.